É impressionante o relato do professor e tem a impressão que fica para nós brasileiros que isso deve acontecer com Diariamente. centenas, Isso está acontecendo centenas agora. diariamente. Isso está acontecendo agora. E, deputado Mandetta, como é que a Câmara dos Deputados, e especialmente a Frente Parlamentar da Saúde, está fazendo e acompanhando quais são as ações com relação a esse tema? Nós implantamos a comissão especial que vai criar na Constituição, porque é PEC, é projeto de emenda à Constituição, a carreira de Estado dos médicos. A União tem que oferecer um concurso público para prover as áreas de difícil provimento de profissionais de saúde. Seria um processo de federalização? Federalização, porque o que ocorre é que uma cidade, vamos supor, o exemplo aqui, Óbidos, lá no Amazonas, no Pará, você pega o orçamento dela, da saúde dela. Vamos supor que ela tenha lá por ano para gastar 500 mil reais, cidade pequenininha, vamos supor que seja 500 mil reais. Vamos supor que ela seja uma dessas cidades que fala, eu pago 30 mil reais para um médico vir aqui para Óbidos trabalhar. Multiplica por 14 folhas, porque tem o 13º e as férias. Quanto que deu? Deu 420 mil reais por ano para um médico. Se o orçamento dela for 500 mil reais, sobra 80 mil reais para tudo, para o resto. Ou seja, mesmo que você queira, não, ou então vai ter que se colocar muito recurso no município. Isto é coisa para a União. A União faz o concurso público federal. Nós não temos concurso, por exemplo, para Ministério Público Federal. Eu tenho 2 sobrinhos. Um foi para Cáceres, o outro foi para Manaus. 28 mil, 29 mil reais de salário inicial. É concurso público, alta exigência. Eles perguntam para onde eles vão? Não. Eles querem ir porque eles querem tomar posse no concurso. Um juiz que vai para a primeira instância, ele fala, eu vou lá porque eu vou ficar 5 anos, depois eu vou para outra, depois eu vou para outra. Eu tenho uma carreira, eu termino a minha carreira assim. Não vai ser com vínculo precário. Então, a primeira resposta da Câmara, nós vamos instalamos agora à tarde, o presidente é o deputado Saraiva Felipe, ex-ministro da Saúde, o relator, o deputado Eleusis Paiva, carreira pública de Estado. Segundo, hoje existe uma lei. A lei, desde que o Brasil abriu a primeira faculdade de medicina, em Dom João VI, lá em Salvador, em 1810, dali para frente, para se atuar como médico dentro do Brasil, qualquer um que vier, a porta é aberta, ele faz a prova para comprovar o seu conhecimento. Esta prova, que antigamente era feita em cada uma das universidades, o próprio governo atual, 2010, através do Ministério da Educação, MEC, padronizou o calendário e faz a prova. Essa prova chama-se Revalida, é o nome que foi dado, que é uma prova que você faz para revalidar o seu diploma. Você se submete às questões. O Brasil tem uma medicina onde são 6 anos de estudo. No término desses 6 anos, os médicos brasileiros fazem normalmente uma prova de residência médica, para fazer mais 3, mais 4, algumas vezes mais 5 anos de estudo, para estarem prontos para chegar no mercado. Espécie de regime de extensão, né? Regime de extensão. O americano não. O americano ele faz 10 anos seguidos. Ele é uma década. Nós fazemos 6 e depois você faz a sua residência. Mais 2, mais 3, mais 4 ou mais 5. Neurocirurgia, por exemplo, são 5 anos depois dos 6. Então são 11 anos, é o que leva mais tempo para você entregar um profissional para esse mercado. E Cuba começou, alguns anos atrás, a fazer uma produção em escala, com menos tempo, de um profissional para ir para essas regiões mais distantes, para fazer uma orientação, para fazer um tipo de medicina muito mais sem tecnologia, porque eles estão sob o embargo, então eles não têm os aparelhos. Depois que a União Soviética parou de mandar, eles não têm ressonância, eles não têm tomografia, eles não têm eco, eles não têm uma série de equipamentos de tecnologia. Então eles investiram num tipo de solução que funciona para eles. Só que essas pessoas que aprendem medicina lá, se elas vêm para o Brasil e elas vão fazer uma prova do Revalida, o que é cobrado na prova do Revalida? Um tipo de questão muito similar a que os médicos brasileiros fazem na prova de residência. É o mesmo banco de questões. Quando eles vão fazer essa prova, se você perguntar, eles olham e falam assim, eu sou médico, nunca estudei isso, não sei do que se trata. Então existe um degrau entre o que conhece de medicina um e o outro. Existe um gap. Como fazer isso? Então pega a prova e reduz, vamos fazer só pergunta bem fácil
que daí eles vão ser aprovados. Tem gente dentro do governo que defende esse caminho. Abaixa, deixe bem primário o nível de conhecimento, que daí eles passam. Além dessa questão do conhecimento técnico, você tem o conhecimento dos regionalismos, né? Essa situação que ele passou com malária na Amazônia, será que o médico de Cuba está preparado para cuidar da malária? Será que ele conhece hepatite delta? Será que ele conhece a situação da dengue, dos vírus que estão circulando aqui? Será que ele sabe as terminologias? Né? A minha esposa é médica formada no Rio de Janeiro, eu também sou. Quando nós chegamos para trabalhar em Campo Grande, a primeira consulta que foi para ela, uma paciente falou que estava com dor no pé da barriga. Ela me ligou, falando, onde é que é o pé da barriga? Porque são terminologias, né? Lá no Nordeste você tem outras terminologias, você tem nona tripa, espinhela caída, isso faz parte, né? Quem vem de fora vai ter que se aclimatar. Depois você tem o domínio da língua portuguesa, né? Que é uma barreira. A medicina ela é feita, ela é uma arte de comunicação, ela não é uma ciência exata. Se fosse exata, você põe um computador, você é do outro lado. Ela é uma arte de aproximação, ir e vir. Isto daí não se tira de uma prateleira igual quem tira uma caixa de suco de tomate. Vai ter que se criar esse produto. Mesmo que venha de fora, mesmo que tenha um conhecimento, você precisaria de um longo tempo de adaptação na cultura. Responde o Ministério da Saúde que o país que mais tem médico formado fora é os Estados Unidos. 25% dos médicos formados que trabalham nos Estados Unidos são formados fora dos Estados Unidos. Que o Brasil só tem 1%. Por que será? Será que os melhores médicos do mundo querem trabalhar nos Estados Unidos e não querem trabalhar no Brasil? Qual será o motivo? E não simplesmente constatar o número. O estado que tem o menor índice de médicos por habitantes é o Maranhão. Como foram as administrações públicas do Maranhão nos últimos 40 anos? Quem é o responsável pelo estado das coisas no Maranhão? Qual é a família que administra o Maranhão? Tem que se perguntar para essas pessoas, o que é que os senhores fizeram? Os senhores estavam fazendo o quê? Por que os senhores não investiram em pessoas, em criar condições para que não só a saúde, se não tem médico, provavelmente não tem promoção de justiça, não tem delegacia da mulher, não tem juiz, não tem jornalismo independente, não tem imprensa livre, não tem tribunal de contas, não tem auditor. É muito perigoso o caminho que o ministro da Saúde está tomando sobre esse assunto recursos humanos, porque está jogando para a plateia, está jogando assim, o governo é muito bom, estamos trazendo o médico. A população, quando ela é perguntada sobre o governo Dilma, o atual, 78% da população avalia mal o governo, considera ruim na área de saúde. É a pior avaliação. Quando o Estado a perguntar, e o que você acha que tem que fazer? Ele fala, precisa mais médico. Essa é a maneira que a população tem de verbalizar que ela quer mais acesso. Ela precisa de mais portas de entrada. Não só para o médico. O médico pediu a ultrassonografia transvaginal, qualquer cidade, qualquer mulher do Brasil, escutando o que eu estou falando, que for no SUS, sabe do que eu estou falando. Se ela for no SUS e receber um pedido de um ultrassom transvaginal, ela vai levar no mínimo 6 meses para fazer. Colonoscopia, endoscopia, ecocardiograma, ressonância, teste de esforço, esteira, tudo isso, quando o cidadão sai da consulta, ele recebe um médico pelo outro, 3 pedidos de exame. O Brasil leva muitos exames, 2 anos para fazer o exame, 6 meses, 1 ano, 10 meses. Se você dobrar, triplicar o número de médicos, você vai dobrar, triplicar, sextuplicar o número de pedidos de exame. Então, esse quadro de sensação de falta de rede, ele vai se potencializar muito, porque você vai mostrar muito mais a ineficiência. Vai haver muito mais judicialização, porque as pessoas com o pedido do médico na mão, elas vão chegar e vão correr atrás. O Congresso votou agora nesse mês e a presidente sancionou, fez pompa e circunstância, que uma pessoa com diagnóstico de câncer não pode levar mais do que 60 dias para começar o tratamento. Me parece quase uma piada, né?
você falar, você tem um diagnóstico de câncer, proibido o país, Brasil, levar mais que 60 dias para começar a lhe tratar. Imagina uma pessoa com câncer, quantos minutos que ela quer para começar o tratamento. Nós estamos lidando com vida. Então, muito perigoso esse caminho, muito, e muito preocupante. Professor Vladimir, diante dessa tomografia computadorizada, médica e parlamentar do deputado Mandetta, quais os riscos para a população se o governo insistir realmente nessa tese de ou afastar o revalida, que é o processo de revalidação, ou nivelar por baixo o processo de revalidação? O risco é a qualidade, quer dizer, é você não fornecer a qualidade de saúde esperada por aquela população e desejada pelos profissionais médicos deste país. Este é o risco. O deputado falou muito bem, a linguagem ela é fundamental. Eu não saio daqui agora, pego meu avião e vou para a Bélgica, desço da Bélgica e começo a clinicar na Bélgica. Não existe isso. Eu preciso saber a língua. A primeira coisa, você conhece a língua? Sabe por quê? Em medicina nós temos um ditado. A história clínica, a anamnese e a ectoscopia, você olhar o paciente, você já tem 90% do diagnóstico. Se eu não consigo perguntar e se eu não consigo entender o que me responde, eu já tenho 90% de chance de errar, assim, para começar. Então, a questão da linguagem ela é fundamental. Veja bem, o deputado falou sobre a carreira de Estado para médico. Ótimo. E se a carreira de Estado é uma carreira na disciplina do regime jurídico de direito público, sim, estatutário. Talvez a população não saiba e muitos não saibam. No regime jurídico estatutário, em todos os entes federativos do Brasil, município, estado e federal, União, o médico só entra se ele tiver, no mínimo, uma residência médica ou uma pós-graduação. Porque os editais de concursos para o médico estatutário, desde que foi implantado este regime, exige a residência médica ou uma pós-graduação. Que, como o deputado falou, às vezes são 8, 9 anos. Minha esposa, por exemplo, é cirurgiã oncológica do INCA. Ela, para ser cirurgiã oncológica, ela fez 6 anos de Universidade Federal no Sergipe, mais 3 anos de residência em cirurgia geral no Hospital Orense de Freitas, em Niterói, e mais 3 anos de residência no INCA. Foram 6 anos de residência. Então, a formação dela foi 12 anos. Veja bem, 12 anos de formação para esta médica, que trabalha no INCA, Instituto Nacional do Câncer, e cujo vencimento básico para ela, 40 horas por semana, são R$ 3.900. Isto é o que o poder público remunera para este profissional que o mesmo poder público exige tudo dele, exige o ideal dele, e o coloca num real que é completamente inadequado, inapropriado para o exercício digno da profissão e para quem recebe este serviço. Porque esse serviço precisa ser recebido, essa troca ela é mútua. Eu preciso estar feliz trabalhando, bem, para dar saúde para aquela pessoa, e aquela pessoa precisa receber essa saúde. Uma falácia que a gente precisa quebrar é que as pessoas ainda estão entendendo que o Brasil é da época do Jeca Tatu, do Monteiro Lobato. Não se está morrendo no Brasil de verminose, de lombriga. Se morre no Brasil, em todas as áreas, a maior causa de morte é doença cardiovascular, trauma e câncer. E para eu acompanhar essas pessoas, eu preciso de um mínimo de estrutura, de tecnologia e de multiprofissionais. A medicina não é só o médico. O médico precisa, muitas vezes, do nutricionista, do fisioterapeuta, do enfermeiro, do técnico de enfermagem. Isso é fundamental, é uma estrutura de saúde que se quer. Para que todos, não é só o médico, não, todos possam ficar lá. Porque senão não vai. Tem cidades no interior do próprio estado do Rio, por exemplo, que não precisa ser o Nordeste ou o Norte, do estado do Rio, que você não tem um juiz, por exemplo. O juiz é de um outro município e vai naquela cidade só 2 vezes por semana. Ninguém fala disso. Né? Ninguém fala que tem que trazer juiz de fora. Alguém fala que tem que trazer juiz de fora para os processos andarem? Não. Não é? Então, assim, tem que acabar com essa mística de tentar desqualificar o médico, desprestigiar o médico, desconsiderar o médico, desrespeitar o médico, publicamente. Muitas vezes com a conivência da mídia. Isso é muito ruim, porque o médico é tão vítima quanto doente desse sistema, com uma diferença. O médico está naquele fronte tentando improvisar a todo momento para salvar aquela vida. Ele improvisa. A todo momento. Ele não tem aqueles recursos, ele precisa improvisar.
Mas a população, ela reclama de quem? Ela reclama do médico, porque quem ela pode falar, se ela encontrasse o ministro, ela pudesse ter acesso ao ministro, ela falaria com o ministro. Mas ela não tem esse acesso. E a imprensa vai e entra nessa também de responsabilidade quem está no fronte. Quem está no fronte é tão vítima quanto. É muito triste você estar com um paciente, mesmo numa cidade grande até, sem a estrutura. O paciente às vezes morrendo porque o antibiótico de plantão não é aquele que você precisa. Porque o antibiótico também dá plantão. O anti-inflamatório também dá plantão atualmente no poder público, em todas as esferas, mesmo nas cidades grandes. E nós reclamamos e vivenciamos esta angústia, porque nós temos uma consciência humanitária que nenhuma profissão tem, porque a gente convive o tempo todo com a dor humana, com a vida e com a morte. E nós não podemos tratar de forma desigual as pessoas frente a uma enfermidade ou a morte. Seria cruel e injusto. Eu vou tratar desigual as pessoas mais pobres nos rincões desse país? Eu posso dar um meio médico? Eu posso dar um médico mais ou menos? Que isso? Isso nós, médicos, estamos brigando por essa população. De jeito nenhum. É igualdade de qualidade, saúde, de valor. A TV Leges encerra esse primeiro bloco agradecendo ao deputado Mandetta, ao professor Vladimir, que são dois apaixonados pelo tema do direito à saúde dos brasileiros, fazem uma lúcida e percussiente análise de todo esse problema que envolve o acesso do brasileiro à saúde. E não percam, no próximo bloco nós trataremos de outro tema que afeta diretamente o seu direito à saúde, que é a EBSER, uma empresa de natureza privada criada pelo governo para administrar os hospitais universitários. Não percam.